Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Desde já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Você que vai estar ouvindo este áudio, esta mensagem bíblica, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra deste dia está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o versículo 1 ao versículo de número 7. Nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu quero vos trazer uma palavra dentro desse texto com o seguinte tema: as 8 lições do ribeiro de Querite. O texto se trata do profeta Elias. Após Moisés, nenhum profeta houve como Elias. O seu nome significa o Senhor é o meu Deus. Elias falava de Deus bravamente em meio a todo o vácuo espiritual em que o reino do norte jazia nos dias de Acabe, Acasias e Jorão. Então esse profeta, ele era um profeta por excelência. O seu ministério, o seu posicionamento contra o baalismo, a adoração a Baal, local alcançou os maiores círculos governamentais de Israel. Então esse profeta, o profeta Elias, ele profetizou contra o reino do norte. O adjetivo tisbita refere-se a alguém da cidade de Tisbe, ou também como os descobridores de Gileade. O juramento formal e solene: assim como vive o Senhor, ele disse, Deus de Israel, foi também uma brilhante declaração de Elias, que não temeu estar diante do rei de Israel, ou seja, Acabe, e mesmo não sendo anunciado ou convidado, pôde estar ali corajosamente, pois a sua vida estava diante daquele cuja glória, majestade e cujo poder era e é ainda infinitamente maiores do que o rei Acabe. A palavra nem orvalho nem chuva, como a crença cananeia dizia que somente o Deus deles, o Deus Baal, governava sobre o orvalho e a chuva. E o pronunciamento de Elias foi um desafio imediato, que com certeza ele sabia que o Deus que ele serve é o mesmo que nós servimos, que tem todo o poder. O ribeiro de Querite se localizava diante do Jordão, longe do palácio em Samaria. Então o rei Acabe, ele casou com uma mulher pagã chamada Jezabel, e Deus agora orienta o profeta Elias a profetizar que não haveria chuva durante 3 anos e meio, e logo em seguida o Senhor manda ele para o ribeiro de Querite. Mas a primeira lição que eu quero vos trazer a respeito do ribeiro de Querite está no próprio nome Querite, que significa cortar, moldar, colocar do tamanho certo. Muitas vezes o Senhor, ele nos leva ao ribeiro de Querite, falando espiritualmente, porque muitas vezes precisa alguma coisa ser
é colocada, moldada na nossa vida espiritual e assim por diante. Então a primeira lição é o próprio nome Querite. Elias foi moldado ainda mais a sua vida diante de Deus no ribeiro de Querite. A segunda lição, Querite fala de obediência. Está no versículo de número 3. Quando nos diz assim, vai-te daqui. Então, para Deus prover na nossa vida, para Deus realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, muitas vezes quando nós estamos no ribeiro de Querite, devemos ser obedientes na sua palavra. Se o profeta não obedecesse à voz do Senhor, quando o Senhor disse, vai-te daqui para o ribeiro de Querite, provavelmente a vitória não viria sobre a vida dele. Então a segunda lição do ribeiro de Querite é a obediência. O segredo da vitória é a obediência. O segredo de uma vida bem-sucedida espiritualmente falando é a obediência. A terceira lição do ribeiro de Querite fala de humildade. Quando o Senhor disse, esconde-te, ou seja, Deus estava tirando ele de um patamar onde ele profetizou para um rei. E logo em seguida, agora o Senhor manda ele se esconder. Isso fala de humildade. Se ele fosse um profeta egocêntrico, egoísta, que queria se aparecer perante a sociedade, jamais ele ia receber a vitória, porque ele não ia ter a humildade de escutar a voz do Senhor e esconder no ribeiro do Querite. Muitas vezes o Senhor nos tira de cena para o Senhor vir aparecer na nossa vida mais tarde, futuramente. Então essa é a terceira lição. A quarta lição, Querite fala de dependência, está no versículo de número 4. Quando o Senhor disse, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Eu já ordenei, Elias, corvos que levem pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite. Então, o ribeiro de Querite fala de dependência de Deus. Eu e você somos dependentes de Deus. Eu e você não somos nada sem Deus. Devemos reconhecer que a soberania de Deus, ela é sobre a nossa vida, que o poder de Deus está sobre a nossa vida. Somos 100% dependentes de Deus. Esta é a quarta lição. A quinta lição do ribeiro de Querite fala de isolamento, onde ele ficou isolado. Ali ele pôde refletir, orar mais, ter mais comunhão com Deus, meditar mais nas grandezas de Deus. O Senhor também nos leva, muitas vezes, para o ribeiro de Querite, para termos uma comunhão mais profunda com o nosso Deus. Esta é a quinta lição. A sexta lição Querite é lugar de treinamento de Deus. Versículo 6 fala que o profeta, ele bebia do ribeiro. Eu não sei de qual ribeiro você está bebendo, mas o Senhor está te treinando no meio da sua família, o Senhor está te treinando no seu colégio, o Senhor está te treinando na sua faculdade, o Senhor está te treinando na sua própria congregação onde você está congregando, o Senhor está te treinando no seu trabalho, espiritualmente falando, porque você e eu estamos bebendo da água do ribeiro de Querite. A sétima lição, Querite é lugar de provisão de Deus. Versículo 6 fala que os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite. Então Deus, assim como ele proviu no deserto o povo por 40 anos,
Assim como ele proveu o sustento para o profeta Elias no ribeiro de Querite, assim ele provê para a sua igreja também. A igreja do arrebatamento, muitas vezes o Senhor permite o ribeiro de Querite na nossa vida para reconhecermos que a provisão, ela vem de Deus, as bênçãos, ela vem de Deus, a vitória, ela vem de Deus, as lutas também, muitas vezes é o Senhor que permite, para depois o nome dele ser mais glorificado através da nossa vida. A 8ª lição do ribeiro de Querite. Querite é lugar de preparo para a obra de Deus na terra. Se Elias não tivesse ido para o ribeiro de Querite, ele não estaria preparado depois para enfrentar os profetas de Baal e Deus mandar fogo dele depois e consumir o holocausto, a sua oferta, e o nome de Deus ser glorificado, exaltado na vida de Elias. Esta é a palavra. Que Deus venha nos fortalecer, nos crescer ainda mais espiritualmente. Todos nós temos um Querite na nossa vida espiritual. Devemos passar esse Querite dando glória a Deus e aleluia, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Deus abençoe, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. A paz do Senhor.